Vamos lá, meus queridos, vamos terminar aqui o capítulo de Ciências Sociais. Então vem comigo, vamos começar essa aula de uma forma diferente hoje. A formação étnica da população do Brasil. Bem, o Brasil é o quinto maior país do mundo, como vocês já sabem, e o sexto maior em população do planeta. No entanto, nossa nação é caracterizada por sua grande miscigenação, ou seja, mistura racial. Quando os portugueses chegaram ao território nacional, encontraram uma população nativa formada por grupos indígenas. Com a colonização e a necessidade maior de trabalho, foi tomada uma decisão cruel, ou seja, trazer à força, no caso sequestrados de suas terras de origem, milhares de africanos negros. A partir disso, já iniciou-se uma intensa miscigenação. Mas temos que destacar que o nosso país é bem diversificado, principalmente por ser um território imenso. Irá apresentar muitas diferenças culturais e étnicas. Na região norte e nordeste, há uma maioria da população considerada parda, ou seja, mestiça. Na região centro-oeste, há um maior equilíbrio entre pardos e a população que se considera branca. Já no sul e no sudeste, a maior parcela da população é considerada branca, tendo em vista a grande quantidade de imigrantes italianos e alemães, principalmente, que vieram trabalhar na produção do café e nas indústrias que estavam surgindo aí no final do século XIX. Diante disso, poderíamos até pensar: no Brasil não há preconceito racial, tendo em vista que a maior característica do país é exatamente sua formação composta por uma complexa mistura racial. Porém, felizmente não. Estudos apontam que a superação do racismo por aqui ainda é um sonho, já que casos de racismo são constantes. Hoje, existem leis que criminalizam o racismo, certamente, mas não há ainda a consciência de que isso de fato é um pensamento preconceituoso e sem fundamento lógico nenhum, já que apesar de sermos únicos e diferentes uns dos outros, sejamos índios, negros, mestiços, cafusos, caboclos, brancos, asiáticos, todos nós somos de uma única raça. Nós somos seres humanos, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham aí compreendido um pouco da nossa mini aula e até breve. Tchau, tchau! E aí, o que vocês acharam? Tem tudo a ver com o que a gente vem falando aí em ciências sociais, né? Nas, nas últimas. Opa, aqui tá errado, viu, pessoal? Aqui é ciências sociais, não é natureza. Nas últimas aulas, então, a gente falou um pouquinho aí, né, sobre essa diversidade que nós temos na nossa cultura brasileira, porque o Brasil ele tem uma história, né, uh, de, de muitas culturas, então ele recebeu muitas informações de outros povos, e numa dessa, nosso país ele foi ficando muito rico, né, foi ficando assim, cheio de diversidades, né? Onde a gente chama aí de diversidade cultural. Então, nós falamos lá sobre os povos indígenas, né? Quando os portugueses chegaram, os índios já estavam aqui, depois vieram os europeus, então cada um já tinha um pouquinho da sua cultura. Então, o nosso Brasil ele foi recebendo uma cultura aqui, uma cultura ali, e ele foi ficando cada vez mais rico, né? Culturalmente. Só que, como o videozinho trouxe ali para vocês, infelizmente não são todos aí que têm esse olhar de riqueza, né? Acontece às vezes de alguns ainda ter um olhar triste de preconceito. Mas não é sobre isso que nós vamos falar agora, nós estamos falando aí, né, da origem, né, da nossa cultura, por que que é assim, da onde que veio, e é nisso que nós vamos focar agora. Então vamos à página 282 que tem uma atividade. Olha aqui. Leia a reportagem, vou ler para vocês. Filme cearense com a legenda vira fenômeno de bilheteria. A comédia Cine Hollywood do cearense Walter Gomes tornou-se um fenômeno de bilheteria.
e nem mesmo precisou estrear em São Paulo e Rio, os maiores circuitos de cinema do Brasil. Segundo os números do Filme B, um portal que analisa o mercado cinematográfico brasileiro, o filme Cine Hollywood atraiu cerca de 23 mil pessoas no fim de semana da estreia, em apenas 10 salas do Ceará. Com isso, alcançou a maior metade de público do período no país de 2.293 espectadores por sala, contra 961 de Os Smurfs 2, campeão de renda geral, em segundo lugar na média. O filme é falado em cearenses e legendado em português para facilitar o entendimento do público. Ainda é cedo para medir o tamanho do seu sucesso, mas os especialistas afirmam estar diante de uma produção fora do comum. O filme é um fenômeno, nunca vi algo parecido, mas a extensão do sucesso ninguém sabe dizer. Os exibidores acham que ele pode chegar a 500 mil espectadores, afirma Paulo Sérgio Almeida, diretor do Filme B. Ainda é preciso ver como ele será vendido no resto do país. Então, essa reportagem ela foi tirada aqui, da Folha de São Paulo. Segundo o texto, vamos ver o que se tem que responder aqui, tá? Agora eu respondo o que se pede. Segundo o texto, o filme é falado em cearenses. Como isso pode ser explicado, já que em nosso país falamos em português? Então vamos lá. Esse filme é brasileiro, ele foi feito aqui no Brasil, e eles falam que o filme é falado em cearenses. Como que isso é possível, pessoal, sendo que a nossa língua é portuguesa? Lembra que nós conversamos que devido a toda essa herança, né, que nós fomos recebendo, toda essa diversidade cultural, cada região do nosso país ela tem algumas particularidades. Nós vimos isso na aula anterior, inclusive na fala, no modo de falar, né? Então, cada região, cada estado, ela tem um sotaque, ou seja, uma forma de falar diferenciada. Alguns puxam o R, outros puxam o S, outros falam meio que cantado. Então, cada um é de uma forma. Então, esse cearenses que é comentado aqui é devido a essa fala lá do pessoal do Ceará. Eles têm uma fala, um linguajar um pouquinho diferente do nosso. Mas a nossa linguajar é português. Sim, eles falam português. Só que a forma de falar esse português ou de falar algumas palavras é diferente do que é para nós aqui na nossa região aqui do Sudeste, tá? Então é isso que ele quer dizer que esse cearenses, tá bom? Vamos para a página 283. Agora é com você. Pesquise algumas palavras que fazem parte da cultura de algumas regiões. Então, vocês vão pesquisar uma palavrinha que tenha lá na região sul, tá? Vai lá no Google, pesquisa lá uma palavrinha que tenha na região sul. Escreve aqui. Uma palavra que eles utilizam lá no Nordeste, no Ceará. Escreve aqui. E uma palavra de qualquer outra região, tá? Você pode escolher a região que você quer e coloca essa palavrinha aqui. Pode ser... pode escolher. O que vocês quiserem ali, vocês podem escolher e pesquisar e colocar aqui. Tá bom? Por que podemos afirmar que o Brasil possui uma diversidade cultural? Então vamos lá. Vamos falar sobre essa questão aí, né, da diversidade cultural. Então, o que é a diversidade cultural? A diversidade cultural, pessoal, é a formação da cultura brasileira. Então, se nós pensarmos na nossa cultura, foi o que eu comecei falando a aula, ela é formada por diversas culturas. Nós recebemos heranças de diversas culturas. Por quê?
que aqui no nosso Brasil, nós não temos um tipo de povo só, um tipo de raça. Não, foram vindo várias culturas, né, para a nossa terra, e isso foi enriquecendo. Então, cada local tem um tipo de cultura que nos faz aprender um pouquinho mais. Então, isso sim, isso que está ligado à diversidade cultural. Então, é assim, a cultura que cada povo, né, que chegou até o nosso Brasil nos trouxeram. Então, quando os portugueses chegaram, eles trouxeram alguma coisa para a gente, os africanos também, os índios já estavam aqui, já deixaram algumas heranças culturais para nós, tá? Então, se você tiver um pouco de dúvida de como responder essa questão, você pode ir lá na página 278, que lá fala sobre a diversidade cultural, tá? Nós já vimos sobre isso, mas se quiser ler novamente, né? Essa teoria pode ajudar aí você a responder, certinho? Número 3. Além dos indígenas, portugueses e africanos, outros povos colaboraram para a formação da cultura brasileira. Então, quais foram eles? Nós também já vimos sobre isso, né? Foram só os portugueses, os africanos e os índios que contribuíram para a nossa cultura? Não. Nós também tivemos quem? Nós tivemos os italianos, nós tivemos os alemães, os japoneses. Então, conforme esse pessoal foi chegando, ele foi o quê? Enriquecendo ainda mais a nossa cultura, tá? Depois da 284 fala o seguinte: o Brasil possui uma importante característica cultural. O que é essa importante característica? A presença de muitos habitantes, a existência de muitos animais silvestres, a diversidade cultural ou a existência de muitas opções de brincadeira. E aí? Estamos falando sobre o que, pessoal? Dessas opções que nós temos aí. Pensa lá, o que a gente vem falando. 5. Por meio de um desenho, representa a diversidade cultural brasileira. Então, vamos lá. Pelo seu desenho, você pode colocar um pouco da diversidade brasileira, né? Como que você pode desenhar isso? Ué, você pode desenhar todo tipo de cultura que nós recebemos. O que de herança os índios nos deixaram, né? Qual foi a herança que os portugueses nos deixaram? Qual foi a cultura ali que os italianos nos deixaram, né? Qual que é a cultura ali que você tem no seu dia a dia que é uma herança dessa diversidade cultural? Então você pode fazer um desenho relacionado a isso, certinho? Agora então nós vamos na 285 dar continuidade do que a gente vem falando, né? Que são as culturas que compõem o nosso Brasil. A gente já estudou aí. Lembrando, pausa o vídeo e lê toda a teoria, hein? Então vamos lá. Nós já estudamos aí toda a diversidade brasileira, né? Que a gente sabe que essa diversidade brasileira ela é vinda de alguns povos que vieram para o nosso Brasil. E aqui nós temos a herança de quem? Dos indígenas, dos africanos, dos portugueses e muitos outros mais, né? E aí, essas heranças, elas acabam tendo a ver com o nosso dia a dia de hoje. Então, a teoria traz o exemplo aqui, ó. Se hoje em dia nós tomamos banho diariamente, comemos mandioca, isso vem de uma herança de um povo lá antigo. De onde que vem essa herança? Dos povos indígenas, né? Os povos indígenas deixaram muitas heranças para nós. Nós temos também as heranças dos povos africanos, né? Que os africanos eles trouxeram o que para a gente? Ó, aqui fala, ó, além dos indígenas e muitos povos da África foram trazidos para o Brasil, como os sudaneses, os bantus, os zulus, entre outros, deixaram várias contribuições e conhecimentos técnicos na mineração e na agricultura do Brasil, né? Outro elemento aí muito importante da cultura africana, que faz parte do nosso Brasil hoje, é a arte,
a música, então ó, o samba, que é tão famoso no Brasil, é uma herança lá dos africanos. O maracatu, né? Algumas alimentações em determinadas regiões, também ela é característica ali dos povos. Nós tivemos também dos portugueses o quê? Toda a colonização, nós ficamos de herança assim a língua portuguesa, nós temos a arquitetura portuguesa, que é uma herança também de Portugal, dos povos portugueses. Esse costume, né, que o pessoal tem de comer bacalhau, azeite, vem lá de Portugal. Então vocês observam que a gente vai tendo coisas no nosso dia a dia que na verdade vêm de outros países, né? É culturas de outros países que foram trazidas para nós e nós praticamos no nosso dia a dia, né? Aqui também fala, ó, que nós tivemos também cultura dos holandeses, né? Que eles trouxeram uma forte contribuição cultural lá na região do Nordeste. Na página 286, fala que a partir do século XIX, muitos imigrantes vieram para cá, conforme o videozinho lá do início ela mostrou para vocês. E aí esse pessoal ele veio para aqui, veio para trabalhar nas fazendas, né? Lá nas regiões do Sudeste, trabalhar com o café, veio para trabalhar também nas indústrias. Então esse pessoal de outros países vieram muito para São Paulo, para o Rio de Janeiro. O que eles vinham buscar, né? Esse pessoal de outro país, que a gente chama de imigrantes. Eles vinham buscar condições melhores para se viver. Então, quem foi esse pessoal que veio de outro país para o nosso país? Foram os italianos, os alemães, os espanhóis, japoneses, os sírios, os ucranos, poloneses e muitos outros mais. Então, quando esse pessoal veio para o Brasil, né, à procura de vidas melhores para trabalhar, junto com eles, o que eles trouxeram? As suas características culturais. Eles trouxeram um pouquinho do país dele. E isso tudo foi influenciando na nossa cultura brasileira. Por isso que nós dizemos, né, que nós no Brasil tem uma diversidade cultural. Tem muitas culturas, muitas coisas para a gente aprender e viver. E aí, o que traz aqui para a gente? Ó, que os imigrantes, né, eles trouxeram vários costumes para o Brasil e muitos tornaram um hábito para nós. Que nem assim, ó, o hábito de comer massa, macarrão e pizza vem lá dos italianos, né? Então, da onde que veio isso? Veio da Itália. Os italianos que trouxeram para nós, a gente adora e coloca aí no nosso dia a dia, né? Também algumas arquiteturas italianas têm influência aqui no nosso Brasil. Depois nós temos a cultura dos imigrantes japoneses. O que nós herdamos lá dos costumes japoneses? Nós, com os japoneses, eles foi se aperfeiçoando, foi se aprendendo melhor na agricultura, foi se aprendendo muito mais na pesca, né? Foi se tendo esse incentivo a cultivar vários tipos de vegetais, vários tipos de fruta. Traz como exemplo aqui o caqui, a maçã, sabe aquela maçã Fuji? A mexerica, poncã, morango, tá vendo? É tudo influência japonesa. Vocês sabiam disso? Também o Japão, os japoneses, eles trouxeram os esportes para nós que a gente pratica hoje, que ó, são as artes marciais, o judô, aikido, jiu-jitsu, karatê, sumô, são tudo práticas, às vezes os meninos até já praticam, que foi uma cultura que foi trazida lá do Japão, né? Os alemães, eles já deixaram a sua marca lá no sul do país, né? Então, hoje ainda existe uma festa muito grande alemã, de origem alemã, que é a Oktoberfest, né? É muito grande, muito famosa. Nós temos também os sírios, né? Que eles falam que os sírios libaneses, eles também nos deixaram muitas heranças. E nós temos uma comunidade de libanês que vive aqui no Brasil, que é muito grande. Para vocês terem ideia, já é maior do que a população lá de Líbano, né? Então, lá com os libaneses, o que nós aprendemos que nós
adoramos hoje comer as esfirras e quibe. A esfirra e quibe, ela vem lá do Líbano e está presente no nosso dia a dia, né? Algumas palavrinhas também têm origem, né? Nós colocamos na nossa língua portuguesa, mas vem lá do Líbano, que nem alface, almofada, damasco e muitas outras mais. Depois que nós falamos sobre isso, nós temos alguns exercícios aqui para finalizar o capítulo de ciências sociais e amanhã vocês já vão fazer atividade avaliativa. Ó, converse com a sua família e pergunte de onde vieram os seus antecedentes. Depois conte a seus colegas de que povo vier. Então, você pergunta para o papai e para a mamãe: olha, eu sou de origem de quais são os meus ancestrais? São portugueses, italianos? Pergunta lá que a família com certeza vai ter esse dado para falar para você. Após a conversa, registre exemplos e contribuições do povo que pertencia a seus antecedentes para a cultura brasileira. Então, exemplo, ó, se eu sou descendente italiano, né, que a minha família falou, olha, você é descendente de italianos. O que a cultura da Itália, né, contribui para o Brasil? O que tem da cultura italiana aqui no Brasil? Você vai escrever aqui. Lá na nossa teoria fala. Se a minha descendência for de espanhol, pesquisa lá. O que a cultura espanhola contribuiu para a cultura brasileira? E assim por diante, tá? Pode pedir ajuda para a mamãe para fazer essa tarefa. 3. Assinale o costume que os brasileiros herdaram dos italianos. Então tá bem fácil aqui, né? Na hora que vocês lerem, vocês já vão saber. Identifique a origem das palavras mochila, alface, tatu, almofada, karatê e pizza. Então vocês vão colocar lá no Google qual é a origem da palavra mochila, alface. Mas é que alface a teoria falou, né? Tatu, almofada, a teoria também falou. Karatê, a teoria também falou. Pizza e tudo mais. E aí a 289, que é a nossa última atividade. Pesquisa em jornais e revistas na internet imagem que retrate a influência das culturas que você conheceu nessa atividade. Depois escolhe no quadro e conte a seus colegas que chamou a atenção. Então, pessoal, você pode desenhar, se você não quiser colar, tá? Alguma imagem, né, que tem na nossa cultura hoje e que ela veio de outra cultura, ou seja, veio de outro país. Então, o que você aprendeu que nós temos a nossa cultura hoje, que nós utilizamos, mas que, na verdade, nós temos porque foi influenciada por outra cultura, por outro país. De tudo que nós aprendemos, o que você achou mais legal e mais interessante, desenha e escreva o nome aqui para mim, tá? Então, nós ficamos por aqui. Encerramos o capítulo de Ciências Sociais do Grupo 4 e amanhã, então, nós já vamos fazer a atividade avaliativa desse grupo, que está bem facinho. Certinho, meus queridos? Ó, um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau.